Olá, a nossa aula de hoje é sobre compostos inorgânicos. Para entender melhor o que são compostos inorgânicos, nós vamos ver a diferença entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas necessariamente têm que ter carbono na composição, como mostra aqui os exemplos do metano, etano, enfim, proteínas, gorduras, óleos, açúcar. Então, elas necessariamente contêm carbono na composição. Já as substâncias inorgânicas são aquelas tipo água, ácido clorídrico, enfim, esses exemplos aqui, que não contêm carbono na composição. E aí, a gente tem alguns exemplos de substâncias inorgânicas que contêm carbono, como é o caso do dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbono, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, ácido cianídrico, cianeto de sódio, cianeto de potássio, grafite e diamante. Então, essas substâncias aqui são inorgânicas, apesar de conterem carbono, mas geralmente as substâncias inorgânicas não contêm carbono e as substâncias orgânicas obrigatoriamente têm que ter carbono. Então vamos ver agora os compostos inorgânicos. Uma das características dos compostos inorgânicos é que eles são iônicos ou covalentes capazes de formar íons. O que são íons? São átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão das reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Ânion, o átomo que recebe elétrons e fica carregado negativamente. Cátion, o átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Aqui no NaCl, por exemplo, nós vimos que o sódio ele tem 11 elétrons na última camada. Para parecer com o neônio que tem 10, ele precisa perder um elétron. Quando ele vai se ligar com o cloro tem 17. Para parecer com o argônio que tem 18, ele precisa ganhar 1. Então, esse sódio aqui, que perdeu o elétron, ele se transforma no íon com carga positiva. Então, ele é um cátion. E esse aqui, que recebeu o elétron, se transforma no íon com carga negativa. Então, ele é chamado de ânion. Então, quantos elétrons ele precisar ganhar ou perder é o que vai aparecer aqui. Se fossem 2, seria 2 mais. Se fossem 2 aqui, seria 2 menos. Então, lembra, o íon com carga positiva é chamado de cátion e o íon com carga negativa é chamado de ânion. E sim, é o contrário. Quem perde fica com carga positiva e quem ganha fica com carga negativa. As propriedades e o comportamento químico dos compostos inorgânicos varia conforme a substância ou solvente com o qual estiverem interagindo. Os principais grupos inorgânicos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E agora nós vamos estudar cada uma delas. Ácidos são compostos covalentes que reagem com água, sofrem ionização que apresenta um único cátion ou hidrônio H3O1+. A ionização é uma reação química que ocorre entre as moléculas produzindo íons que não existiam anteriormente. Então, sempre que você vê esse hidrôniozinho aqui numa reação, você vai lembrar que se trata de um ácido. Aqui, por exemplo, eu tenho cloreto de hidrogênio mais água, ela vai reagir, ó, aqui ela formou o hidrônio, né? E aqui o cloreto, então aqui eu tenho o ácido clorídrico. A reação de ionização pode ser representada tanto pela fórmula eletrônica, como a gente já viu, como pela fórmula estrutural. A fórmula eletrônica mostra o número de elétrons que cada átomo tem na última camada. Por exemplo, o hidrogênio tem 1, o cloro tem 2, 4, 6, 7. E aí, para poder completar o octeto, eles se ligam entre si.
Então, como está mostrando aqui a fórmula eletrônica, eles vão reagir e aí eles vão formar o hidrônio mais o cloreto. Isso aqui é a representação eletrônica dessa reação aqui. E aqui a fórmula estrutural, em que eu substituo os elétrons, que são as bolinhas, pelas ligações. Bases. Bases são compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, mesmo em pequena porcentagem, dos quais o único ânion é o hidróxido. Sempre que aparecer esse grupo aqui, você vai ver que se trata de uma base. Como o ânion hidróxido liberado pelas bases já fazia parte da sua estrutura, dizemos que as bases sofrem dissociação em meio aquoso, ou seja, os átomos delas são separados. Então, aqui eu tenho a base em meio aquoso, os componentes dela são separados e formam o hidróxido. Toda vida que isso aqui aparecer, você vai lembrar que se trata de uma base. E a dissociação é isso, a separação dos elementos que aqui estavam juntos. Eles estavam juntos aqui, sofrem a reação e são separados. E sempre vai haver a formação do hidróxido, que é OH1-. Sais. Os sais são compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, mesmo que em pequena porcentagem, dos quais pelo menos um cátion é diferenciado de H3O1+, e pelo menos um ânion é diferenciado do OH-. No caso aqui, o hidrônio e aqui o hidróxido. Os íons liberados já faziam parte da sua estrutura, assim dizemos que os sais sofrem dissociação em meio aquoso. Por exemplo, eu tenho aqui o sal, ele vai ser dissociado. E aqui eu tenho uma substância diferente do hidrônio. Aqui eu também tenho uma substância diferente do hidrônio. Óxidos. Praticamente todos os elementos, com poucas exceções, ligam-se ao oxigênio formando óxido, que podem ser iônicos ou covalentes. São conhecidos também óxidos de gases nobres, como o xenônio 3 e 4, formado em condições especiais. Os óxidos são compostos binários, formados por apenas dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Observe que, pela definição, os compostos binários de flúor e oxigênio, como o flúor 2 e o O2F2, são óxidos. Observe que, pela definição, os compostos binários de flúor e oxigênio, como é o caso aqui do OF2 e O2F2, não são óxidos, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. O que seria essa eletronegatividade? É a propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. Então, quanto mais elétrons ele atrair, mais eletronegativo ele é. Então, você vai identificar o óxido pela essa propriedade, pela eletronegatividade. Quando você tem um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, e aí o oxigênio ele for mais eletronegativo do que o outro componente. E aqui, para dar continuidade ao conteúdo, para saber se o elemento é mais eletronegativo ou não do que o oxigênio, vocês vão sempre usar a tabela. E não esqueçam, para consultar a eletronegatividade, vejam sempre a tabela periódica. Bem, pessoal, era isso. Na próxima aula a gente continua com o nosso assunto.